Olá pessoal, eu sou a Márcia, de novo aqui. Hoje eu vou falar de comunicação não violenta. É um comportamento que a gente precisa se observar o tempo inteiro para poder garantir uma qualidade de uma convivência com os nossos, seja família, seja trabalho, colegas de pastorais, uma qualidade bacana, né? De convivência, de relacionamento, de amizade. Eu quero trazer algumas estatísticas aqui que me chamaram a atenção. A China hoje aumentou consideravelmente o índice de pedidos de divórcio no pós-pandemia. Então, os cartórios estão com 4 semanas já preenchidas de pedidos e pessoas na fila aguardando para poder realizarem o divórcio. Brasil, aumento de 50% da violência doméstica. Colômbia, aumento de 120%. E aí, quando a gente olha esses dados estatísticos, a gente fica chocado, né? No momento onde todos temos a oportunidade de nos saborear com a convivência uns dos outros, né? Aumentar a solidariedade entre nós, a vontade de estar perto, de ajudar. Não, a gente tem esse resultado. Por quê? Existem inúmeros motivos, né? Nem dá para listá-los aqui, mas uma certeza existe em tudo isso aí que foi falado. A comunicação, ela está contribuindo para que esses números se deem. Independente da situação, a comunicação transversaliza e leva para um resultado. O Marshall Rosenberg, ele é o autor, né, desse conceito de comunicação não violenta, e ele diz que a comunicação não violenta é uma forma de você se comunicar de maneira compassiva. Você propõe se colocar no lugar do outro, você escutar o sentimento do outro que estão para além das palavras. Ele vivenciou na infância uma relação de conflito. Ele morava em Detroit e ele e a família dele ficaram 3 dias em casa por conta de conflito racial que culminou em 40 mortes. E aquilo marcou a vida dele a ponto dele levar até o doutorado esse estudo sobre a comunicação. No início do seu estudo ele achava que era algo patológico, que era individual. Então aquela pessoa carrega aquele problema, carrega uma agressividade específica. E aí, conforme ele foi trabalhando, ele foi estudando, ele foi vendo, acompanhando a reação das pessoas, ele via que a violência, ela se dava pela interação, é o resultado da relação entre as pessoas. Então, se essa relação, a comunicação entre elas, ela era de escuta profunda, se ela era respeitosa, a tendência é que as pessoas tivessem um resultado amoroso, né? A história final das situações era muito mais, né? Muito mais feliz. E aí ele trabalhou em mais de 65 países como negociador de conflitos, principalmente com o tema, né? Combatendo aí a segregação racial. Ele diz que todos nós carregamos, em maior ou menor grau, algum tipo de violência na forma como a gente fala. E o que é violência? Não é bater, não é agressão física, é julgamento e crítica. E aí isso gera, o julgamento e a crítica gera quando alguém vem, né, para mim, com algum tipo de julgamento, com alguma crítica, com algum deboche, às vezes com um discurso tentando me gerar culpa, a minha reação inconsciente é criar um mecanismo de defesa. E aí eu ou vou ficar chateado com você, vou brigar com você, ou eu vou ficar triste, ou vou ficar envergonhado e eu vou não querer mais fazer parte daquilo. Então, por que tantas vezes a gente vê a evasão nas pastorais, né? Pensando aqui, eu ousaria dizer que muitas delas, não é porque o trabalho é pesado, não é porque as pessoas doam muito do seu tempo, mas é porque ali elas em algum momento se sentiu julgada, criticada, cobrada, né, de uma maneira que a incomodou, né? E aí a comunicação violenta vem para combater isso. Ele trabalha com 4 etapas: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E aí eu vou colocar para vocês uma ilustração que não é minha, tá? Eu peguei de um vídeo num canal do YouTube chamado Saber Coletivo,
E aí a gente vai, inclusive, disponibilizar o link para vocês, porque é um conteúdo muito legal e muito complementar ao que eu estou falando. Nessa primeira imagem, a gente vai ver a observação, a primeira etapa da comunicação não violenta. E aqui, ó, né, estamos fazendo sublinhando o Roberto, nome desse adolescente, que a gente, né, eu dei o nome de Roberto. Roberto deixou coisas espalhadas pela casa. Então, a mãe está observando. Aí entra a segunda etapa, que é o sentimento. Então, a mãe observa aquela cena e chama: Roberto, isso que você está fazendo aqui, deixar as coisas espalhadas e tudo mais, me deixa irritada. Tem aí a primeira frase do balãozinho. Ela não está te chamando o Roberto de desorganizado, de bagunceiro, de preguiçoso, de filho ruim. Ela não está falando nada disso. Ela está dizendo como ela se sente. Filho, isso me deixa irritada. E aí a gente vai para a terceira etapa da comunicação, que é a necessidade. A necessidade dessa mãe é que ela precisa de mais ordem no espaço que usamos em comum. Ela precisa de ordem, uma necessidade. E aí ela finaliza com um pedido. Você poderia sempre colocar suas roupas sujas no cesto do banheiro e os pratos dentro da pia? Ela faz esse pedido. É claro que o Roberto pode reagir de maneira negativa, né? Mas a forma como ela colocou, não o rotulando e não o julgando, tende a fazer com que o Roberto escute mais essa mãe. E vou trazer para vocês aqui uma segunda, né, a segunda parte, porque é muito fácil quando eu sou mãe, começo eu sou mãe, enfim, né, qualquer pessoa, eu começo uma conversa com a comunicação não violenta, né? Posso me exercitar e falar assim, bem, vou chamar fulano de tal e vou começar uma comunicação não violenta com ele para que o negócio se estabeleça bem. Aí é um pouco mais fácil, não que seja fácil não, mas é um pouco menos difícil. Agora, quando aquela outra pessoa, como é o caso desse slide que vocês vão ver agora, chama você de alguma coisa, tipo essa, vamos pensar que isso aqui é um casal, né? E a mulher falou, você é um grande egoísta. Imagina você, homem, você, mulher, ter que responder de maneira não violenta para um comentário desse. O camarada é esperto, ele respondeu o seguinte: você está se sentindo sozinha porque eu tenho trabalhado muito e gostaria que eu estivesse mais presente? Então, olha como ele teve o convite para chamá-la de incompreensiva, de falar que ele trabalha muito e que ela não está vendo, que ele que ele coloca comida dentro de casa e etc e tal. Não, ele não falou dele e ele trouxe ela para a roda, né? Você está se sentindo sozinha? Então aqui, ao invés dele falar dele, ele está buscando nela. Ele está querendo buscar o sentimento que está por trás disso. E ele faz a proposta, né? Ele está perguntando o pedido o pedido que ela tem para fazer para ele, que estava nas entrelinhas do você egoísta. Ele diz: você gostaria que eu estivesse mais presente? A resposta dela é exatamente. A conversa dela tem tudo para desencadear numa briga muito feia. Mas não. Ele consegue dar um curso diferente para aquela conversa, né? Um direcionamento diferente. E ela, que começou se sentindo incompreendida e estava chateada e começou acusando ele, termina com um exatamente. O que aconteceu aqui? Ele não escutou a palavra dela, porque se ele escutasse, ele reagiria. Ele escutou o sentimento que estava por trás. Ele teve a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? E a gente precisa fazer isso o tempo todo. Nós somos católicos e a gente acredita numa doutrina, a gente tem uma verdade que nos conduz. Essa verdade para nós é inquestionável. E ela é uma verdade que salva. E ela salva tanto que a gente quer imprimir essa verdade nas pessoas que estão ao nosso redor. Nos nossos colegas de pastoral, nos nossos colegas de trabalho, na família. Só que muitas vezes eu quero imprimir a minha verdade, essa verdade, de um jeito que mais vai afastar do que vai aproximar. E aí o Rosenberg fala, quando o meu discurso é tentar gerar uma culpa no outro, quando o meu discurso insulta o outro, quando o meu discurso deprecia o outro, quando o meu discurso rotula o outro, traz algum diagnóstico, né? Você age dessa forma porque você é um problemático, né? Enfim, quando eu comparo, olha,
fulano de tal, você quase não tem ido a Itaoca, o cicrano todo mês vai fazer a entrega, você não. Olha que horrível, né? Imagino como essa pessoa está recebendo, como essa pessoa recebe. Eu sei que às vezes a minha intenção é catequizar, a minha intenção é exemplificar. Eu estou trazendo um exemplo de que dá certo com um e por que não vai dar certo com você. Mas a minha intenção pode ser muito boa, mas ela foi tomada de uma maneira, né, muito negativa. E aquele outro vai pensar, realmente eu não presto, realmente eu não tenho tempo para fazer, realmente eu não caibo nessa pastoral. E a crítica. Então, são tipos de julgamento que o Rosenberg fala que a gente precisa ter cuidado. Vai aparecer para vocês aqui exemplos de frases violentas e como a gente pode revertê-la a não violenta. Vamos ver. Você não fale comigo desse jeito. Acredito que ambos precisamos dar um tempo e relaxar. Eu já decidi, não me faça repetir. Continuar gritando não vai funcionar para mim. Eu tô dizendo como eu me sinto. Olha, eu entendo que você está frustrado e eu não quero gritar. Eu faço meu pedido aqui. Caramba, cara, você nunca vem nas minhas festas, hein? Quando a gente lê essa frase, parece que o caramba é que tem uma conotação negativa. Pois bem, eu trago a comunicação não violenta com o caramba. Caramba, cara, você só veio 2 vezes esse ano nas minhas festas. Eu sinto saudade da sua presença. A primeira frase, eu usei o nunca. E o nunca é injusto. Eu posso me sentir injustiçada quando alguém fala, Márcia, você nunca veio aqui. Eu já vim. Tanto que na segunda frase, o cara elenca. Você só veio 2 vezes. Eu estou trazendo algo tangível. Eu não estou dizendo que nunca ou que sempre. Eu disse que ele veio 2 vezes esse ano e que eu sinto saudade deles. E mais uma vez eu coloco o meu sentimento na frase. Até para elogiar. Você é bondoso. E quando você ajuda a sua família financeiramente e dá carinho para os outros, eu acho você bondoso. Eu não posso dizer que você é bondoso aleatoriamente. Eu estou te rotulando como bondoso, né? Estou te classificando como bondoso. Só que a bondade está atrelada a alguma atitude. Então percebam aí, queridos, que é sempre a atitude, o comportamento em si. Não é se você é ou não é alguma coisa, mas você fez 3 vezes aquilo, você naquela situação, quando você deixou tudo espalhado, quando você gritou comigo, eu me senti dessa forma, eu gostaria que você não fizesse mais isso. Eu não estou dizendo que ele eu estou dizendo como eu me sinto. E eu não estou dizendo que é sempre assim, ou que nunca é assim. Eu estou trazendo a situação, eu estou fazendo o recorte. E aí, né, dando continuidade a isso, o Rosenberg ele traz 2 diferenças, né, entre juízo de valor e julgamento moralizador. Quando ele fala de juízo de valor, é a minha opinião, né? Eu consigo trazer minha opinião. Não é porque eu eu consigo não ser violenta e emitir a minha opinião. Exemplo, quem mata é monstro. Julgamento moralizador. Em relação a quando o assunto é assassinato, eu digo que quem comete algum assassinato é monstro. Aí eu não estou trazendo a situação, não estou trazendo o sentimento que levou aquela pessoa, estou dizendo que é monstro. Isso é julgamento moralizador. Um juízo de valor eu tenho medo de pessoas que resolvem, né, conflitos na base da violência. Eu não acredito nesse modelo. Olha como é diferente, né? Eu não estou dizendo que a pessoa é alguma coisa, eu estou dizendo que eu não acredito. Eu estou dizendo que eu sinto medo de resolver problemas, né, com violência. Então, o tempo todo, né, como eu disse, o tempo todo nós temos, em algum momento, né, redundância. Em algum momento, nós temos algo de violência na nossa frase. Sem perceber, é muito comum. E aí todos somos convidados agora a rever essa nossa postura. É um exercício, não é fácil, não é de um dia para o outro que eu vou ter uma comunicação empática e escutar o outro de maneira profunda, mas é preciso exercício. E se a gente acredita na mudança do mundo, tem que começar por nós, né? A mudança tem que vir de nós. A comunicação é o primeiro passo para isso. Então é isso, meus queridos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esqueçam, se você ainda não se inscreveu no canal, para você se inscrever e ter esse e outros tantos assuntos bacanas no canal Voz do Amarante. Um beijo, obrigada.